Próxima pergunta da Laís, que diz assim: por que olhar os exemplos corretos que são mostrados nas narrativas e tirar princípios morais e éticos é considerado um erro? Então, existem os exageros e existem dos dois lados. É claro que os bons exemplos bíblicos devem ser seguidos porque são bons exemplos bíblicos. O problema é quando a gente considera que a Bíblia é feita para que você ache os bons exemplos e copie. Aí você transformou a Bíblia, especialmente as narrativas do Antigo Testamento, a mero moralismo, a um livro de leis enfim, de como você deve ser melhor, ou coisa do tipo, quando a Bíblia não é para isso. A Bíblia não nos foi dada para que nós simplesmente tenhamos uma moral melhor, mas ela foi nos dada para que nós conheçamos a Cristo, para que nós possamos encontrar a redenção em Cristo Jesus. É ele que é o centro dessa história toda. Então, quando a gente lê as narrativas, especialmente do Antigo Testamento, os personagens do Antigo Testamento, nós vamos ver bons exemplos e maus exemplos. Mas sejam os bons e os maus, o grande critério é o Senhor Jesus. E, nesse sentido, portanto, o final das contas não é simplesmente agora vai e faça como Daniel, vai e faça como Davi, ou vai e faça, sei lá, como Isaías, ou sei lá, outro personagem. Não. O ponto é o que Jesus fez diante da realidade que foi posta naquela história do Antigo Testamento. O que foi que, como é que essa história se conecta na grande história maior da redenção? Isso não significa que aquilo deixe de ter sido um bom exemplo. Eu tenho um amigo querido que ele diz assim, quando o Senhor Jesus Cristo vier e transformar, né, todas as coisas, nova céus e nova terra, ele vai morar no mesmo prédio de José, porque ele é tão santo que ele vai morar nesse mesmo prédio, né, que José, que a Bíblia não fala nenhum pecado de José, o cara fugiu da mulher e tal. A única diferença é que o José vai morar na cobertura e ele vai morar em algum andar mais embaixo, porque afinal de contas é José. E eu, diz ele, vou morar bem longe, porque eu não sou muito digno quanto ele é. Então, é claro que ele está brincando, mas a brincadeira ela tem uma coisa interessante. A gente deve entender José como um bom exemplo de alguém que serviu ao Senhor. E ele deve ser para nós como um herói a ser copiado. Nós devemos fugir das tentações como José fugiu. Sim, isso é verdade. Mas lembra que a grande história de José é a beleza de um Deus que transforma a intenção maligna de irmãos em um plano maior de redenção, não só para José, mas para os próprios irmãos que foram salvos da fome, da seca, exatamente por meio de uma grande história que eles não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. E se a gente não lembrar dessa história maior, a gente vai se perder simplesmente em copiar José. Então tem uma história muito maior sobre salvação, sobre redenção, que está sendo colocada naquela história lá de José. A gente precisa lembrar disso. Isso não nega a importância de ver bons exemplos. Agora, é tomar cuidado para não transformar a Bíblia em um livro moralista portanto, fugir do grande objetivo e lembrar que é fundamental que nós consideremos a graça quando vamos interpretar. Porque a gente pode ter uma tendência ao legalismo quando a gente vai por esse caminho mais de moralismo, né? Do tipo assim, agora tem que ser igual, né, esse personagem. E aí a gente esquece que tanto ele quanto nós fomos salvos pela mesma graça, pela mesma cruz. Eu fui corrigido até recentemente pelo meu pastor, né? Quanto a isso, eu sou pastor junto com um pastor mais velho do que eu, então muito mais sábio do que eu, né? E mais versátil. Muito mais velho. Alguém gravou isso para mandar para o Ronaldo? Porque, assim, tudo tem limite, né, Pedro? Ai. Eu sou muito feliz de ter o Ronaldo, né? Que chama Ronaldo também, né? E Xará é o nome, meu xará, né? Meu xará. Eu sou bem mais novo que ele.
E aí ele falou, né? Porque assim, eu cresci num ambiente de muito moralismo, né? Isso que o Ronaldo descreveu, tal, que todos os sermões sempre acabavam em moralizações. Então, o que eu sempre evitava nos meus sermões, assim, sempre, era deixar isso aí muito claro. Olha, então a gente não pode fazer uma leitura moralista do texto. A nossa vida não tem nada a ver com a vida de José, não tem nada a ver com a vida de Davi, não tem nada a ver com o personagem bíblico que a gente estava lá. E eu estou expondo no Antigo Testamento, né? Há muito tempo, assim. E aí o Ronaldo um dia chegou assim e falou assim, Pedro, não tem nada a ver, também não é o caso, né? Assim, nada a ver. Ele é um membro da aliança igual você. Como que não tem nada a ver? Aí ele me lembrou de um equilíbrio. De assim, olha, realmente você tem que tomar cuidado, não cair em moralismos, a graça, o evangelho no livro de Samuel, o evangelho no livro de Ruth, o evangelho no livro de Juízes, né? Onde eu fui passando. Mas assim, dizer que não tem nada a ver? Como não tem nada a ver? Vocês são membros da mesma aliança, do mesmo pacto que Deus fez com vocês, a mesma graça salvou vocês, o mesmo mediador, tal. Você tem mais consciência do que eles tinham, a revelação progressiva, você tem mais acesso, mas nada a ver? Como não tem nada a ver? Ele nos chamou atenção para isso. E lendo depois um autor do Novo Testamento muito interessante, chamado Jonathan Pennington, ele falando como que o Novo Testamento é um livro tanto histórico, necessariamente histórico, quanto teológico, mas ele também é areteológico, ou seja, da palavra grega areté, de excelência, mostrando como que o Novo Testamento também é um livro de virtudes, é um livro de excelência, de moralidade. Veja a diferença de moralismo e de moralidade, de ética. E que os personagens bíblicos, ora estão, por causa do pacto que Deus tem com eles, obedecendo e desobedecendo o pacto. E que quando a gente lê uma história de Davi, por exemplo, a gente vê ele num capítulo obedecendo a aliança, consultando o Senhor, conquistando a terra, fazendo tudo conforme o pacto, nós estamos vendo ele agindo com excelência, com virtude. A gente não tem que ficar só na imitação do seu exemplo para conquistar a salvação, mas é uma narrativa de ética. Ética, não tem ética no Antigo Testamento também, a teologia, uma areteologia também, tem uma teologia, uma ética construída no Antigo e no Novo Testamento. Precisa ser desenvolvida. Como que também, no capítulo seguinte, o Davi peca, adultera, e tem a gente julga, como é que a gente julga isso? Com a ética e a moral da aliança, que ele quebra o mandamento. Então tá ali. Então, moralismo é diferente da ética e do sistema moral que a gente tem na lei, etc. Então esse equilíbrio também é muito importante para a gente ter aonde se agarrar. E que, é claro, num lugar onde a gente tem muito mais abuso, é igual a teologia a teologia da prosperidade, onde as igrejas muito mais ficaram famosas no Brasil por abusarem do uso do dinheiro alheio, a gente sempre tem muito mais dificuldade, né, de falar sobre dinheiro na igreja. Mas os abusos não negam os corretos usos. O mesmo vale para a ética e a moral no interior da teologia. Tanto que a disciplina da ética teológica é fundamental.